mantenham sempre o microfone desligado, conforme agora, e aí só ativem caso vocês queiram pedir algum esclarecimento de dúvida, uma dúvida, e aí, em seguida da intervenção, vocês desligam, tá? Porque senão dá retorno, fica ruim. Então, vamos lá. Alguém me confirma aí, vocês estão vendo a tela normal da apresentação? Tranquilo, professor. Perfeito. Então, como assunto introdutório para a nossa disciplina, eu resolvi abordar aqui as letras gregas, porque eu percebi, assim, ano após ano, quando eu vou passar o conteúdo, aí, eventualmente, né, quer dizer, não tão eventualmente, até com bastante frequência, a gente vai sentindo que cada vez que vai passando, né, as pessoas sentem como posso dizer assim, uma estranheza cada vez maior, né? Então, eu senti necessidade de abordar isso aqui, e a importância de conhecer o alfabeto grego, as letras gregas, né? Então, coloquei isso aqui. E aí, nessa aula, além de falar só das letras em si, né, passar assim, letra alfa, beta, gama, que a gente terminaria em 5 minutos, então eu vou falar um pouquinho sobre o alfabeto, né, como ele surgiu, etc. E com o intuito de despertar em vocês também a curiosidade, né, né, como uma forma de cultura mesmo, né, você absorver essas informações, né. O grego, inclusive, já foi objeto de currículo escolar, né, não só do segundo grau, mas até do ginásio, né, antigo ginásio, que é o Fundamental 2, para nós hoje. Então, ele já foi disciplina obrigatória, junto com o latim, né? Então, veja que, assim, no decorrer do tempo, houve o reconhecimento de uma importância desse idioma aí. Então, vamos lá. O idioma grego. O idioma grego é um idioma muito antigo. Os primeiros registros dele remontam aí aos anos 1000 a 800 antes de Cristo, né? Então tem aquelas antigas histórias lá de Homero, tem a Odisseia. Então tudo isso aí foi escrito em língua grega, né? E ele é um idioma da família indo-europeia, né? Então, junto com outros idiomas lá da Europa. O que faz do grego uma língua, assim, ímpar, né? É que ela é uma língua amplamente flexível. Muito, ela consegue alcançar uma gama de significados, de palavras, simplesmente por meio de radicais, prefixos, que são adicionados às palavras. Além de fazer isso, né, exportar isso para outros idiomas, como o português, que nós vamos ver. Então, assim, eu particularmente, das línguas que eu já tive curiosidade de dar pelo menos uma vasculhada na gramática, olhar como que o idioma funciona,
Para mim, assim, o grego é a língua mais completa que já existiu e existe, né? O grego, ele... hoje, evidentemente, o grego moderno, ele não é 100% igual ao grego antigo, e isso acontece com todos os idiomas, né? Então, nesse período, ele se divide aí em grego clássico, koiné e o moderno. O grego moderno é o grego que é falado hoje lá na Grécia, né? O grego clássico é o grego das antigas fábulas gregas, do teatro grego, lá, Homero, Odisseia e todos os escritores lá antigos. Esse grego clássico, ele tinha, nessa época, alguns dialetos, mas o que se destacava, né, era o falado ali na Península Grega, que era o grego ático. Mas o período de maior digamos, sucesso da língua grega foi o período do grego koiné, né? Ou koiné. Esse nome koiné em grego significa comum, né? Então, por cerca de 800 anos, de 300 antes de Cristo até 500 depois de Cristo, o grego ele se tornou língua internacional, uma língua comum. Mas, até diferente do que é o inglês hoje, o grego ele era uma língua internacional na qual quase todos os lugares onde se ia, né, ali nos países que rodeavam o Império Romano e até regiões um pouco mais distantes, você encontrava pessoas até do povo comum que falavam o grego como segunda língua, né? Então, o grego koiné era um grego com um vocabulário um pouco maior, porque nesse intercâmbio com outros lugares ele acabava tendo uma riqueza de vocabulário maior, né? E, ao mesmo tempo, uma simplificação maior na gramática, que é o que é natural para um idioma quando ele começa a se popularizar. Vocês veem aí no slide, no último tópico aí, que demonstra assim, a força que o idioma grego tinha na época, que foi no mesmo período do apogeu do Império Romano, que, embora a língua, digamos, oficial, qual era a língua do Império Romano? Era o latim, né? O que era falado na Itália, ali na Península Itálica, era o latim, que era a língua dos próprios romanos. Mas, até a lei romana, os decretos que eram emitidos pelos imperadores romanos, em vez de serem só escritos em latim, eles traduziam para o grego para mandar para as províncias, para ver assim, a popularidade que o grego tinha, né, na época. Conforme eu disse que, para mim, o grego é o idioma mais completo que tem, aí tem algo do tópico, né? O vocabulário grego é muito abundante e exato, né? Aí tem exemplo aí, duas palavras, né? Aí você tem gnosis, que significa conhecimento, e a outra epignosis, ou seja, uma outra palavra para conhecimento, só que é um conhecimento diferente, é um conhecimento exato, acurado, né? Então, é comum no grego você ter palavra para definir cada nuance de significado, cada diferença de significado. Segundo exemplo aqui, tem a palavra allos, que significa outro.
e heteros, que significa também outro, só que alos é outro da mesma espécie, e heteros é outro de espécie diferente. Né? Então, na hora que o grego vai falar, ou ele fosse escrever, ele tinha esse cuidado de ir na própria gramática. Você, quando lê um texto grego, você consegue discernir se ele está falando de outro da mesma espécie ou de outra coisa totalmente distinta, né? Porque a própria palavra outro tem essa variação. Só para você ter uma ideia, por exemplo, a palavra que a gente traduziria comumente por amor, no grego tem 4 palavras diferentes para designar nuances do que o amor representa. Então, é uma língua muito ampla, né, de significados. Você consegue definir o que você quer na língua grega com muito mais precisão do que em um outro idioma. Né? Isso, os tempos verbais, você tem mais situações, né? Então, assim, o grego é uma língua difícil, né? Justamente por isso, mas é uma língua analítica, né? Você consegue representar um pensamento com muito mais precisão. Acho que exatamente por conta disso, o grego, as raízes, as palavras gregas acabaram sendo usadas como raízes em outros idiomas. E a gente vai ver alguns exemplos depois. Então, assim, o nosso idioma, ele é um dos idiomas mais eu diria completos do mundo, o português também, por conta da contribuição que o grego fez para o idioma português. Né? Além disso, né, e é justamente por isso que eu estou fazendo essa introdução, na área de exatas, é usado muito abundantemente várias letras do alfabeto grego para designar situações da área de exatas, né? Então, da engenharia, da matemática e de muitos outros. Além de até termos também são usados, né, tanto grego como latim. Aí alguns exemplos de palavras gregas. E lógico que aqui está devidamente transliterada para as letras latinas, mas representam palavras gregas, né? Aí você tem bio, né? Bio é usado no português como um sufixo, né? Um prefixo, aliás, né? Biologia, biografia, né? E bio representando vida, né? Que é vida em grego, né? Então, inclusive a palavra biologia, ela une duas palavras no grego, né? Bio, que é vida aqui, e logo, que é palavra, discurso, né? Tratado. Então, biologia significa estudo da vida. Né? Então, usou-se muitas raízes gregas para formar novas palavras no português, e isso veio de longa data, e enriqueceu, evidentemente, o idioma. Aí você tem aqui, ó, cardio, que é coração, grafia, que em grego significa letra, né? Mas aí você também pode... a letra pode também significar estudo, né? Demo, que é povo, então, daquela palavra democracia, no caso,
democracia são duas palavras também, eu não listei aqui, mas cracia vem de kratos, que significa governo, né? Eco, né, que é sufixo da palavra, por exemplo, ecologia, né? Eco significa casa, né? Então seria estudo da casa, né? Então, quando se fala ecologia, estudo da casa, e casa representando o nosso planeta, né? Geo, que é terra, né? Aí tem na palavra geografia, né? Que é estudo da terra. ISO significa padrão, né? Igual. Então, lembra lá das normas ISO, né? Isoestático, né? Então, estático, parado. Então, os ISO significa que eu uso apenas o suficiente de apoios, né? O padrão. Glico, né? É doce, né? Então, você está com muita glicose no sangue, né? Então, tá com muito açúcar, né? Muito doce. Hema é sangue, né? Aí a gente lembra, né? Hemofílico, né? Né? Vem de problema no sangue, né? Lipo, gordura. Ah, fez uma lipoaspiração, né? Tirou toda a gordura. Necro, né? Aqui é morto, né? Então, tem história lá da necrópsia, né? Quando vai fazer lá a autópsia. Então, se usa esse daqui. Quilo. Quilo é 1000 em grego. Também tem. Tipo, né? É representação, né? Então, a gente tem tipologia, né? Então, zoo é animal e pato é doença. Aí a gente tem a expressão, né, até na construção civil se usa, né, patologia, né? Então, o que seria patologia? Logo aqui é estudo, né, palavra, né? Então, estudo das doenças, né, patologia. E quando a gente fala na construção civil, a gente fala dos problemas da construção, que fosse como se fossem doenças da construção. E quando a gente fala de patologia, a gente estuda essas anomalias que se apresentam na construção. Né? Então, assim, isso aqui é só assim, um apanhado, né, de situações, mas tem milhares e milhares de sufixos e prefixos que foram incorporados no português. Qual foi a origem do alfabeto grego? Né? A escrita alfabética na humanidade, ela foi um avanço extraordinário, né? Que anterior à escrita alfabética, já existia escrita, mas havia tanto uma escrita pictográfica, né, que era representada por uns desenhinhos, que tentavam expressar ali as situações do cotidiano e coisas que, principalmente de transações comerciais, e também existiu também um tipo de escrita chamada cuneiforme, que ela agrupava como se fosse palavras, como se fosse hoje um símbolo para representar uma frase. Né? Mas chegou um tempo que os sinais, em vez de representar as ideias inteiras, foi inventado o alfabeto, no qual o sinal representava um som, sem nenhum
laço com o significado em si. O significado seria dado pela união de sons representado por esses grafemas, né, que são as letras. Os primeiros alfabetos foram alfabetos fenício, sírio e hebraico, que foram das línguas semitas, né? Na verdade, esses alfabetos das línguas fenícias, eles só tinham consoantes, né? Então, eles representavam os sons das consoantes e as vogais eram supridas pelo leitor pela sua própria vivência do idioma. Então, ele sabia com qual vogal unir a consoante que aparecia naquela escrita, né? Era uma escrita um tanto como se fosse uma abreviatura, né? Só aparecia os caracteres representantes das consoantes. Aos gregos, quando eles se depararam com esses alfabetos dos semitas, eles incorporaram ao seu idioma e ele percebeu o seguinte: os semitas só faziam representação das consoantes, mas eles tinham letras sobrando, tanto letras que representavam tanto letras que representavam mais de um mesmo som, duas, três letras que representavam o mesmo som, como eles tinham pelo menos duas letras mudas, que não tinham som nenhum, eram colocadas ali na frase, como se fosse o nosso H no português. Então, o que os gregos fizeram? Vamos pegar essas letras que estão sobrando e vamos dar som para elas vocálicos. E é aí que fizeram a união aí de sílabas. Então, grande contribuição dos gregos, além do seu idioma ser um idioma muito rico em expressões, eles fizeram essa grande contribuição ao alfabeto, que é a criação das vogais. Vocês veem a semelhança aqui no quadro, né, das letras hebraicas, né, pelo menos os nomes, né, não o formato, mas até a própria sequência das letras seguem mais ou menos o mesmo sequência. Essas daqui, as primeiras 5 letras no alfabeto hebraico e no alfabeto grego, seguem a mesma sequência, né? Então, Aleph, Alfa, Bet, Beta, Gimel, Gama, Dalet, Delta e Epsilon, né? Essas letras, né, ou seja, do alfabeto grego, vieram do alfabeto hebraico. O alfa aqui que os gregos transformaram na letra alfa, né, que tem o som de A, uma vogal, no hebraico era uma letra muda, né? Então eles fizeram essa alteração. E aí temos o alfabeto grego, né? Então vocês veem aí, está apresentado tanto a letra maiúscula como a letra minúscula no grego. A letra maiúscula e minúscula no grego, em alguns casos, não significa que ela vai ser menor, né? Por exemplo, no caso do B aqui, você vê que elas são quase no tamanho, né? Então não tem esse... Não necessariamente é uma letra menor, ela é diferente, né? Então isso é que a gente deve observar. Então nós temos aqui o alfa, o beta, o gama, o delta, né, muito usado em matemática, o epsilon, o zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, nós usamos no curso, tem isso aqui, o mi, o ni, o xi, o ômicron, o pi, o rho,
o sigma. O sigma tem 3 letras. Tem esse sigma aqui, que é o S deles, né? Maiúsculo, que a gente normalmente usa como símbolo de somatória em matemática, né? E tem aqui o sigma minúsculo, que eles usam no meio da frase, no meio da palavra. E esse outro sigma aqui no final da palavra, né? Então é o sigma final. Letra tal, y, φ, que, psi e o ômega. Dá para observar que o grego tem 7 vogais, né? Tem a vogal O 2 vezes, aqui, que é o ômicron, e o ômega. Ômicron, micro, pequeno. Falo que é o O curto e o longo. Então, aqui tem som de O e o ômega som de O. Um O mais longo e fechado. E também tem 2 Es, né? Tem o epsilon, que é o som aberto, né? E o eta, que é E. Então, em vez de eles representarem igual a gente faz a diferença com o sinal, eles têm letras diferentes para E, e para O e O. Muito bem. Aí eu escrevi aí as letras que são usadas normalmente em matemática e no nosso curso de estruturas, né? Então, eu escrevi de modo cursivo, né, à mão, para vocês identificarem melhor quando vocês observarem escrito à mão, né? Então, a gente tem o alfa, que é muito usado para coeficientes, para ângulo, para representar ângulo. Então, o pessoal costuma chamar até de peixinho, né? A gente faz esse movimento aqui, né? Pega aqui de cima, gira aqui fazendo a bolinha e puxa. O beta, né? O beta também é usado para ângulo, né? Muitas vezes. A gente pega aqui de baixo aqui, assim, aí faz o B, né? O B, né? Deixando essa caldinha aqui dele aqui, assim, ó. Aí é o beta. O gama é só fazer aqui um laço, né? Assim você fez a letra gama. Percebam que nós não usamos em matemática todas as letras, né? A maioria, mas, por exemplo, não estou usando aqui as maiúsculas, porque as maiúsculas elas são idênticas no português, ao alfabeto latino, então não teria sentido. O delta aqui, o delta esqueci, mas o delta maiúsculo é usado também, né? Por exemplo, ali na equação do segundo grau, é usado o delta. Mas também é usado aqui o delta minúsculo. O epsilon é só o minúsculo que é usado em matemática, porque o E maiúsculo é igual, né? É usado muito para representar deformações. O zeta normalmente não é usado. Eu não lembro do uso, deixei aqui sem representação. O eta é a forma minúscula dele, que parece um N com uma perna maior aqui, né? Então, é o eta. O teta, né, ou teta, né, como o pessoal costuma chamar mais, é representado assim. O iota não é usado normalmente aí nas formas, o kappa também não, porque ele é igualzinho ao K nosso, né, então é a mesma coisa. O lambda minúsculo é usado bastante. O mi, né, minúsculo, é usado bastante. E a gente faz essa letra aqui como se estivesse fazendo aquele M do mapping, né? Revelando a idade aí. O ni
ele é como se fosse um V, aí a gente dá sempre uma certa acentuada aqui na ponta, né? Mas ele fica muito parecido com um V, mas é usado bastante também. Aqui é o que se, né? A gente tem um coeficiente que a gente usa aqui no nosso curso, que é o que se, e ele faz esse movimento aqui, né? O pessoal chama de cobrinha, né? Então, vamos ver uma letra assim, ó, aparecendo uma cobrinha assim, é o xi. O ômicron não é usado, porque não tem diferença com o nosso O. O pi, o mais conhecido das letras gregas, né? Essa tendinha aqui. O rho, né, que é como se fosse um P aqui, assim, ó, arredondado. O sigma é usado tanto a maiúscula, né, de somatório, quanto a essa minúscula aqui. O sigma final não é usado. O tal não é usado, o y também não, porque é igual. E aí você tem o φ. O φ é usado mais, no nosso caso, é usado mais esse φ, essa representação aqui, maiúscula do φ, que simboliza diâmetro, né? Mas também a representação minúscula, às vezes é usada em alguns casos, né? Em mecânica dos solos. Eu acabei não colocando aqui. O Ki, né, que é aqui, semelhante ao nosso X, então não é usado. O Psi, parece aqui um tridente, né? Nosso curso não aparece esse símbolo, mas ele é usado em estruturas nos coeficientes de segurança, mas a gente não entra nos tipos que são representados por esse garfinho aqui. O ômega, né, tanto a letra maiúscula quanto a minúscula, elas são usualmente usadas em matemática e nas ciências exatas aí, até em elétrica, né? Por exemplo, o ômega aqui grande representa a resistência elétrica, né? O Ohm. Então, esse é o panorama aí das letras gregas. Para completar aí a fixação aí desse conteúdo das letras aí, eu vou passar um vídeo falando aí sobre o assunto. Hoje nós vamos aprender o alfabeto grego. Vamos aprender todos os nomes das letras que compõem esse alfabeto e também as pronúncias. Então vamos lá? A primeira letra do alfabeto grego é a letra alfa, seguido pelo beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, si, ômicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, chi, psi e ômega. Agora que vimos todos os nomes das letras que compõem o alfabeto grego, agora é hora de fazermos uma análise pausada e mais detalhada sobre cada letra. A primeira letra do alfabeto é a letra alfa. Ela é transliterada como um A normal no português. O som dela é um som de A. A. Então, A, por exemplo, de amor. Uma das palavras mais famosas que começam com a letra alfa é o substantivo próprio agape.
quer dizer aproximado a não. Temos a letra beta. Beta. Ela é transliterada como um B no português. Tem um som também igual ao nosso B. B de bondade, B de bola. Um exemplo de palavra com beta na língua grega é a palavra basileia, que quer dizer rei. Gama. Gama. Essa letra gama. Ela é transliterada como um G no português. Tem um som também de G, mas não um G de gelo, mas sim um G de galo. Uma das palavras mais importantes do Novo Testamento para a letra gama é a palavra gir, que significa terra. Essa é a letra delta. Delta. Ela é transliterada como um D. Tem um som de D também na língua portuguesa, por exemplo, dado. Um exemplo de uma palavra bem frequente que ocorre no grego no Novo Testamento é a palavra didáskalos. Didáskalos. Note que nós temos a presença de dois deltas nessa palavra. Didáskalos, que quer dizer mestre ou professor. Essa é a letra epsilon. Epsilon. Ela é transliterada como um E no português, porém nós temos que tomar um cuidado quanto à pronúncia dessa letra. Ela tem um som de E, um som mais aberto e mais curto, como por exemplo na palavra fé. E um exemplo que nós temos de uma palavra que começa com essa letra no Novo Testamento é o pronome pessoal, a primeira pessoa do singular, ego. Ego, que significa eu. Zeta. Esta é a letra zeta. Ela é transliterada com a letra Z no português, porém, a pronúncia dela nós devemos tomar um certo cuidado. É uma pronúncia composta. É como se fosse a junção de um B com um Z. Por exemplo, na palavra Edson. Então, essa letra zeta tem um som de Z. Z. Um exemplo de palavra que começa com a letra zeta é a palavra zoe, que quer dizer vida. Esta é a letra eta. Eta. Ela é transliterada com um E, com um sinal gráfico sobre essa letra que nós chamamos de macro. Por que nós temos esse tipo de transliteração? Porque, embora ele tenha um som de E, há um som diferente, por exemplo, da palavra epsilon. Epsilon tem um som mais aberto e mais curto. Enquanto que a letra eta tem um som de E mais fechado e mais longo. Como, por exemplo, na palavra benigno. Repare que não é fé, é benigno. Não é um é, mas sim um E. Então, nós classificamos essa vogal como uma vogal longa e a vogal epsilon como uma vogal curta. Um exemplo de palavra que começa com a letra eta é o advérbio de tempo ede. Ede, que significa agora ou já. Essa é a letra theta. Theta. Ela é transliterada como um TH. E nós não temos esse som na língua portuguesa, mas em outras línguas, como por exemplo em inglês. É um som de T aspirado, aquele T que você faz com a língua entre os dentes. T. T. Então, por exemplo, é um TH que nós encontramos na palavra think. Think. E como não poderia deixar de ser, a palavra mais famosa dentro do Novo Testamento em grego, que começa com a letra theta, é a palavra theos. Theos, que quer dizer Deus. Essa é a letra iota. Iota. Ela é transliterada como um I e tem um som igual ao I no português. Por exemplo, I de igreja.
Um exemplo de palavra que começa com a letra iota é o nome próprio Jesus. Jesus, que é a forma de Jesus na língua grega. Kappa. Esta é a letra kappa. Ela é transliterada como um K e tem um som de C na língua portuguesa. Mas repare, não é um C de céu, mas é um C de casa. É um som semelhante à letra K também na língua inglesa. O adjetivo kainos. Kainos, no grego, que quer dizer novo ou recente, é um exemplo de palavra que começa com a letra K. Essa é a letra lambda. Lambda. Ela é transliterada como um L na língua portuguesa e também tem um som de L, semelhante ao que nós temos no português. Um exemplo de palavra que começa com lambda é a palavra lithos. Lithos, que quer dizer pedra ou rocha. Esta é a letra Mi. Mi. Ela é transliterada com M no português e também tem um som de M. Por exemplo, manso, morada. Um exemplo de nome próprio que nós temos, começando com a letra M, é Marcos, o evangelista. Marcos. Letra Mi. Mi. Esta letra é transliterada como um N e também tem o som de M dentro da língua portuguesa. Um exemplo de palavra que começa com Mi é a palavra naos. Naos, que é uma das palavras para templo na língua grega. Esta letra Si. Si. Ela é transliterada como um X e possui um som de X, como na palavra táxi. É a junção da letra C com a letra S. Xi. Táxi. Um exemplo de palavra que começa com a letra Xi, a palavra xenos. Xenos, que quer dizer estrangeiro. Note que a palavra xenofobia vem desse substantivo xenos. Esta é a letra Ômicron. Ômicron. E como o próprio nome da letra diz, é um O menor, ou seja, um O breve. Um exemplo de palavra que começa com Ômicron é a palavra oikos. Oikos, que quer dizer casa. Note que a palavra economia no português vem dessa palavra oikos. Esta é a letra I. I. Sem dúvida, você já deve ter se deparado com essa letra nas suas aulas de matemática. Ela é transliterada como a letra P no português e tem a mesma sonoridade do P que nós temos na língua portuguesa. Um exemplo de um nome próprio que começa com a letra I é o nome Paulus. Paulus, que tem a forma de Paulo na língua portuguesa. Esta é a letra Rho. Rho. Ela tem um som de R e ela é transliterada dessa maneira. Note que não é um R que nós temos, por exemplo, na palavra rato, que é um R forte, um R mais arrastado. Mas é um R que nós temos dentro da palavra caroto, roto, essa forma mais enrolada, ro. Então, ro. Uma palavra importante no Novo Testamento que começa com a letra ro é a palavra rema. Rema, que quer dizer palavra. Letra sigma. Sigma. Sigma é transliterado como um S e tem também um som de S no português. Mas, novamente, atenção, não é um S de casa, um S semelhante a um som de Z, por exemplo, mas é um S forte, por exemplo, na palavra saúde, sapo. Vale a pena lembrar que nós temos duas formas de sigma. Essa forma de sigma que você está vendo na tela é um sigma que costuma aparecer apenas no meio da palavra. Esse sigma que você está vendo é o chamado sigma final, ou seja, é a forma do sigma que aparece apenas quando o sigma vier na última posição da palavra, fechando a palavra. Uma palavra importante no Novo Testamento com a letra sigma
é a palavra solteiro. Solteiro, que quer dizer Salvador. A próxima letra é a letra tal. Tal. E essa letra é muito simples. Tem transliteração, T, e som de T também no português. Uma palavra bem importante que começa com essa letra é a palavra táxis. Táxis, que quer dizer forma ou ordem. É dessa palavra que vem a palavra que nós temos em português, taxonomia. Y. Y. Essa vogal tem um som de U. Um som de U no francês, ok? E ela é transliterada como um U, simplesmente. Um exemplo de palavra que começa com Y é a palavra hydor. Hydor, que quer dizer água. Letra Fi. Fi. Fi é transliterado com um PH e tem um som de F, como por exemplo na palavra força. Um dos exemplos que nós podemos elencar é a palavra filos. Filos, que quer dizer amigo. Letra Ri. Ri. Essa letra pode ser transliterada como um CH, e o som dela é um som que nós não temos na língua portuguesa. É um som de CH, mas é um CH arrastado, da mesma maneira que nós temos, por exemplo, na primeira pessoa do singular, do pronome, em alemão, ich. Ich. Um exemplo, talvez o mais importante que nós temos de uma palavra que começa com ki na língua grega é o título, é o nome honorífico Christos. Christos, que quer dizer Cristo, ungido. Letra Psi. Psi. Essa letra é transliterada com PS e tem um som composto dessas duas letras, Psi. Por exemplo, psique, psicologia. A última letra do alfabeto grego é a letra ômega. Ômega. Novamente, nós temos o ômicron, ou seja, um O breve, e temos um ômega, um O mais alongado. Diferente do som do ômicron, que é um som mais curto e aberto de O, o ômega tem um som mais longo e mais fechado. O, por exemplo, Oscar. Uma palavra importante que começa com a letra ômega no Novo Testamento é a palavra hora. Hora, que quer dizer hora ou um dado momento numa escala temporal. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, si, omicron, i, rho, sigma, tau, y, pi, chi, si, ômega. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, si, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, si, ômega. Muito bem, então aí é repetição a exaustão aí para ninguém esquecer as letras gregas. E a partir de hoje, quando vocês virem as letras gregas, não serão mais grego para vocês. Vocês vão reconhecer a letra, vão se sentir familiarizados, vão se sentir em casa. Não viu na lousa lá um delta, viu um psi, viu um... Não vão fazer aquela cara de espanto e falar assim, professor, o que é isso aí? Né? Você vai reconhecer rapidamente que se trata de uma letra grega. Ok? Dúvidas, pessoal? Alguém... Essa aula teve um caráter, além de apresentar para vocês as letras que aparecem aí na área matemática e em estruturas particularmente,
ela teve também um caráter um pouquinho mais amplo, e eu planejei dessa maneira, para que pudesse tanto despertar a curiosidade em alguns, e um caráter mais cultural, né? Saber da onde vêm as coisas é muito importante para um viver mais pleno, né? Então, foi a ideia aí. Alguém quer fazer alguma pergunta, dúvidas? Então, não havendo dúvidas, a gente está encerrando por aqui. Lembro a todos, quem chegou depois, para colocar o nome e turma no chat, por escrito, que vai ser a forma de eu fazer a chamada, tá? Então, no chat, você vai lá e coloca seu nome completo e turma, ok? Então, até mais e uma boa noite a todos.